Boa noite, são 7h30, 7h30 do dia 18/3. Eu comecei a gravação do nosso primeiro encontro síncrono da disciplina de banco de dados no CREAD. Até o momento, nenhum aluno entrou. Como é de praxe, foram comunicados no grupo e por mensagem de fórum. Então, a gente vai aguardar os 15 minutos para ver se existe a participação, né? Se algum aluno entra para participar do nosso encontro síncrono. Caso não haja ninguém, com 15 minutos a gente encerra o encontro e dá por encerrado esse nosso encontro. Então, vamos aguardar um pouquinho se algum aluno entra. Boa noite, Samara, tudo bem? Boa noite. Você tem acesso ao grupo? Se você puder avisar para os alunos que nós estamos começando o primeiro encontro, tá? Se puder fazer esse favor. Só um minutinho. E professor, talvez não vai dar da Andressa entrar, porque ela mudou para fora do país esse mês passado, e aí o horário lá é diferente. Quando aqui é 7h30, lá é de madrugada. Aí ela disse que vai fazer o máximo para entrar, mas talvez não vai dar. Então, tranquilo. Boa noite, Andressa. Se não conseguir, não tem problema. Fica gravado esse encontro, né? Então ela pode assistir no horário que tiver mais tranquilo para ela, sem problema algum. Ela acabou de entrar. Eu vi aqui. Mas tá tranquilo, é igual eu falei, né? Se ela não conseguir assistir, não tem problema, tá? Mas ela disse que tá acompanhando as atividades tudo certinho, já tá respondendo, acompanhando os Que bom. idiomas. Que bom, então, esse é o que é mais importante, né? O encontro é mais para tirar dúvida e esse primeiro é para eu explicar como é que vai funcionar a disciplina. Vou dar mais um Uhum. minutinho para a gente começar. E aí vai ficar gravado, Eu vocês mandei podem. eu mandei o link lá no grupo e falei que a aula já começou. Agora é Tá só ok, ver se vão entrar. tá ok, obrigado. De nada. Mais um minutinho a gente começa, até para a gente não. Boa noite, Railma, tudo bem? Bom, vamos lá. 7h35, vamos começar. Lembrando que, assim, qualquer dúvida, pode escrever no chat, pode falar, tá bom? A ideia dessa aula
era para ter acontecido na semana passada, mas houve um imprevisto, eu não pude dar essa aula para vocês. Mas agora a gente vai corrigir isso, né? Então, essa aula, ela vai ser basicamente uma apresentação da disciplina, como vocês serão avaliados, como é que vai andar, né? Como é que vai ser o decorrer, a quantidade de semanas. Então, para passar rápido, qualquer momento vocês podem me interromper, tá ok? Se tiver mais alguém para entrar também, só avisar. Então, aqui vocês já estão acostumados com essa estrutura dos avisos, né? Nós temos aqui o fórum de aviso do professor, onde eu vou colocar os meus avisos, e aqui um fórum de dúvidas, para qualquer dúvida relacionada à nossa disciplina, tá? Então, já tem uma dúvidazinha, eu já respondi. Qualquer probleminha, é só colocar ali que eu vou estar ajudando vocês. Nós temos aqui um tópico de apresentação da disciplina, que é o que eu vou trabalhar hoje com vocês, e já foram liberadas 2 semanas, tá? Muita tranquilidade. Essa primeira semana aqui é basicamente para vocês conhecerem a ferramenta que a gente vai utilizar, ou a ferramenta que vocês escolherem. Eu vou passar aqui e vou mostrar. E na semana 2 é que a gente começa realmente com a atividade. Então, semana passada foi basicamente uma introdução só e uma revisão do que vocês já tinham visto de banco de dados, né? Nossa disciplina vai estar separada em 5 semanas, né? Aqui nós temos os links para os encontros síncronos. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá? Então, aqui nós temos as datas dos encontros. Todas as datas estão aqui disponíveis, bonitinhas, né? Então, dia 14 era para ter acontecido, foi aqui a gente não conseguiu. Dia 18 nós temos uma, 25 outra, e dia 1º de abril outra, tá? Sempre começando às 19h30, às 7h30. Então, tá aqui o link para o nosso encontro. E aqui os encontros que serão gravados. Então, esse encontro que a gente está tendo aqui agora, eu vou terminar ele e vou colocar aqui disponibilizado para quem quiser assistir depois, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que realmente não conseguem entrar nesse momento. Então, pode entrar depois, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Vamos entrar na parte da apresentação da disciplina para a gente conhecer melhor a nossa disciplina, como é que ela está separada. Aqui é um videozinho introdutório meu, é só para vocês me conhecerem, mas a gente já está junto há algum tempo aí. O link para o nosso encontro ciclo também pode ser obtido aqui. Aqui é importante, tá? É importante que vocês deem uma conferida. É o nosso cronograma, tá? Deixa eu comentar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, está tudo separado, dia a dia, aula a aula, como é que vai ser as atividades, o que é que nós vamos ter que fazer, tá? Então, tá tudo aqui o cronograma para vocês. Perfeito, Samara. Igual eu falei, não tem problema, né? Se a situação dela é assim, não tem problema, ela pode assistir depois o vídeo quando tiver no horário mais adequado para ela, tá bom? Pode tranquilizar ela que não vai ser prejudicada por isso, não. Ela pode acompanhar depois do encontro síncrono, tá? Então, tá aqui, ó. Nosso cronograma, dia a dia, até o nosso último dia de aula, até quando vai ser liberada a nossa avaliação, né? Que vai ser no dia 8, dia 9. Nós vamos ter 2 dias para fechar a nossa avaliação final, tá bom? Então, observem aqui esse cronograma, tirem dúvidas com relação a tudo que a gente vai ver, tá? Só um minutinho, tem alguém aqui? Pronto. Acho que é a Sandra, né? Deixa ela entrar. Boa noite, Sandra. Vamos lá, vamos continuar aqui rapidinho. Tá, vamos lá. Só voltar aqui onde estava. Aqui, pronto. Tá? Então, nós estamos no nosso cronogramazinho aqui, que caso seja necessário, vocês podem observar e olhar o que nós vamos ver aula a aula, tá bom? Agora, eu vou entrar na questão do plano de ensino. Lembrando para vocês que a apresentação do plano de ensino é obrigatória por todo professor, tá bom? Se o professor não apresentar para vocês, vocês podem reclamar. Ele tem que falar por quê? Porque é no plano de ensino que vocês vão saber quais serão os conteúdos, quantas horas de aula, quais são os dias de aula, como que vocês vão ser avaliados. Então, é importante todo professor falar isso para vocês, tá bom? Vocês podem aqui acessar quando quiser para tirar dúvidas relacionadas a qualquer disciplina nos planos de ensino, tá bom? Então, eu vou abrir aqui primeiro para a gente conversar um pouquinho. Aqui é uma apresentação bem rápida. Tem mais alguém? Deixa eu ver. Ah, beleza, tá? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá, pessoal? Pode escrever, pode mandar mensagem, fica à vontade. Então, vamos lá. Nossa identificação da disciplina. Nossa disciplina, ela é do nosso curso técnico de informática para a internet, né? Subsequente ao ensino médio. A nossa disciplina é uma disciplina chamada de banco de dados. Ela é um conteúdo um pouco mais avançado do que vocês tiveram naquela introdução a banco de dados. Se eu não estou enganado, naquela disciplina vocês viram mais a parte dos modelos, consultas mais simples. Aqui a gente avança um pouco. A gente vai trabalhar com questão de segurança, vai trabalhar com questão de consultas mais
mais elaboradas, né? Então a gente vai trabalhar com algumas coisinhas, alguns recursos de banco de dados mais avançados. Nossa disciplina tem 90 horas, é uma das disciplinas mais extensas que a gente tem nesse semestre, totalizando 120 aulas, tá bom? Não 120 dias, lembrando que cada dia nosso contemplam 4 aulas, tá bom? Eu sou o professor Bruno Ribeiro de Freitas, nossa disciplina é do 4º módulo, e aqui tá só errado o período letivo, né? Eu tenho que fazer uma edição aqui depois, tá 2022, mas a gente já tá em 2024-1, né? Faltou fazer essa correçãozinha, tá bom? Objetivo geral da nossa disciplina. Ao final da disciplina, o aluno será capaz de projetar, implementar e administrar bancos de dados relacionais de forma eficiente e segura, utilizando os conhecimentos adquiridos sobre consultas, conjunções de tabelas, linguagens formais, normalização de bancos, views, triggers, stored procedures e linguagem de controle de dados. Então aqui a gente vai aprender a como configurar, a como montar um banco correto, a corrigir problemas que normalmente a gente cria quando a gente vai criar um banco de dados, a gente monta ele às vezes às pressas e monta com alguns erros, alguns problemas, e a gente vai ensinar como é que a gente pode fazer essa correção. Nós vamos conhecer recursos mais avançados, como triggers, como stored procedures, tá? Que vão facilitar bastante a vida de quem vai trabalhar com banco de dados. Vamos trabalhar com questões de segurança, criar usuário, né? Ativar a permissão de usuários. Boa noite. Quem entrou? Deixa eu só ver. É a Sandra. Beleza. Tá? Então, é basicamente isso aqui que é o nosso objetivo geral. Nossos objetivos específicos. Vamos dar uma olhada aqui. Conhecer e aplicar os conceitos de banco de dados relacionais. Compreender. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Pronto. Compreender e utilizar a linguagem SQL para manipular o banco de dados. Nós vamos trabalhar. Importantíssimo, normalizar o banco de dados. O que é normalizar um banco de dados? Vocês vão criar um banco de dados, vocês vão ver que ele vai ter alguns problemas. Já existem técnicas que são capazes de você identificar futuros problemas que podem acontecer com o banco de dados, tá? Mãe, não, então, comprar como é que o professor falou. Oi. Pronto. Só desativar aqui para ficar tranquilo, tá? Então, ó, normalizar banco de dados, nós vamos fazer isso. Vamos implementar views, triggers e story procedures. O que são as views, por exemplo? É uma forma que você tem de omitir certas colunas e criar uma visão específica para um determinado usuário. Então, vão ter tabelas lá que talvez você não queira que seja vista uma coluna, por exemplo, a coluna de senha, né? Então, você pode omitir essas colunas e deixar que seja omitido e a pessoa que for acessar o banco só consiga ver as colunas que você quer. Então, são recursos assim que a gente vai trabalhar, tá? Controlar o acesso e modificação. A linguagem de controle de dados serve para isso. Para você limitar acesso ao banco de dados. Para nem todo mundo poder acessar todas as informações do seu banco. Então, a gente vai trabalhar com isso. A ementa, que são os conteúdos que nós vamos trabalhar, tá bom? Consultas, conjunções de tabelas, linguagens formais, normalização do banco, que são divididos em 3 formas, né? 3 formas normais, né? A primeira forma, a segunda e a terceira. E até a terceira é como a gente organiza o nosso banco. A gente vai explicar direitinho ao longo da nossa disciplina. Views, triggers, stored procedures e controle de dados, tá? É um conteúdo bem tranquilo, nada muito complexo. Todas as aulas eu vou colocar um vídeo introdutório e você vai poder praticar utilizando as ferramentas que eu vou mostrar para vocês hoje. Então você pode utilizar ferramenta online que você não precisa fazer instalação alguma. Basta utilizar a ferramenta. O site mesmo, só precisa ter internet, tá? Metodologia. Aqui são algumas descrições do que a gente vai utilizar, o que a gente pode não utilizar. Depois vocês deem uma lida. O mais importante aqui, eu vou passar aqui recursos didáticos, só mostrar para vocês, são aulas práticas. A gente vai usar bastante aula prática, né? Vai ter todo o conteúdo lá, ele é prático, você pode realizar ele, testar, tá? As aulas expositivas, fórum de dúvidas e as avaliações. São basicamente esses os recursos que a gente vai utilizar. Agora, uma parte importante de vocês, que é a questão da avaliação. Como vocês serão avaliados? A média continua sendo 60, né? Você precisa ter, para ser aprovado na disciplina, você precisa ter uma média de 60 e, no mínimo, 75% de frequência, tá ok? Você precisa ter essas duas condições para ser aprovado. 75% de frequência e, no mínimo, 60 pontos. Ao longo das semanas, ao final de cada semana, eu vou disponibilizar para vocês uma atividade valendo 10 pontos. Então, nós teremos 4 semanas com conteúdo e a última semana
somente com a avaliação, tá? Então, as 4 semanas vão totalizar 40 pontos, só um minutinho. Tá? Ao longo da semana, nós teremos 40 pontos e a nossa avaliação, ao final, né? Terminou tudo, 60 pontos. O que acontece? Vocês já trabalharam comigo, então vocês devem já se lembrar, mas eu vou recordá-los, né? As atividades semanais podem ser repetidas quantas vezes vocês quiserem. Então, a atividade da semana 1, você pode repetir quantas vezes você quiser. Da semana 2, quantas vezes? Até você entender e tirar uma nota que você ache satisfatória. A avaliação final, que envolve todo o conteúdo estudado, você só vai poder repetir ela 2 vezes, ok? Somente 2 vezes. Então, quando vocês forem fazer lá, separem um tempo, estejam no local adequado, com internet, para que vocês não tenham problema. Porque vocês só vão poder fazer 2 vezes ela. Ah, pessoal, eu não consegui fazer. Não tem mais jeito. É 2 vezes somente, que é uma forma de vocês forçarem um pouco a estudar um pouco mais para fazer as avaliações. Não vai fugir do que foi visto, então a avaliação final, ela contempla todo o conteúdo que vocês já trabalharam ao longo das semanas, então é bem tranquilo, tá bom? Alguma dúvida aí relacionada até agora, o que eu falei, avaliação, alguma coisa? Estão tranquilos? Tranquilo, até agora tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então vamos lá, ó. Referências bibliográficas são os livros que nós vamos utilizar, tá? Vocês podem depois dar uma olhada na biblioteca virtual, pegar o material. Cronogramas de atividades. Aqui eu separei para vocês tudo que nós vamos ter dia a dia, para você facilitar aqui. Então, você pode olhar aqui nesse cronograma e pode olhar naquele link que eu mostrei para vocês antes também, tá? Então, aqui estão as 4 semanas com conteúdos. E na 5ª semana, ó, eu vou liberar aqui segunda e terça-feira para vocês fazerem a avaliação final, tá? Muito provavelmente, a avaliação final vai ser liberada já no sábado. Então, eu liberei o último conteúdo, vocês já vão ter liberado a avaliação também para vocês poderem fazer, tá? Lembrando, os conteúdos sempre vão ser disponibilizados na segunda-feira, pela manhã ou à tarde, mas normalmente vai ser pela manhã. Eu vou disponibilizar o conteúdo da semana. E à noite nós temos uma live, que é um encontro síncrono, para nós conversarmos e eu apresentar para vocês o que vai ser feito nessa semana, tá bom? Então, basicamente vai funcionar assim ao longo das 4 semanas. Nessa semana nós temos a semana completa de aulas e a atividade avaliativa 2 também já está disponível para vocês podem dar uma olhada depois. Se porventura vocês quiserem baixar o plano de ensino, você pode vir aqui na parte do download e basta fazer o download do arquivo com todo o planejamento da nossa aula, caso vocês queiram. Também tem essa opção para vocês, tá bom? Então, isso aqui é o nosso plano de ensino, é a orientação da nossa disciplina. Só reforçando, vou só reforçar aqui a avaliação. Nossa disciplina tem 5 semanas. Nas 4 primeiras semanas, nós vamos ter conteúdo e uma atividade avaliativa ao final dela. As 4 atividades avaliativas juntas vão totalizar 40 pontos. Vocês, ao final dessas 4 semanas, na 5ª semana, eu vou disponibilizar para vocês uma avaliação final. Essa avaliação final vale 60 pontos. A média para ser aprovado, você precisa ter no mínimo 60 pontos e no mínimo 75% de frequência. Professor, como que essa frequência é calculada? Como é que a gente tem a frequência? Realizando a atividade. Se você fez atividade semanal, você tem a frequência daquela semana, tá bom? Então, não tem mistério. Se você quer ser aprovado, faz a atividade, você tem a frequência, você vai ter a nota também, tá beleza? Então, é assim que funciona a nossa avaliação para essa disciplina. Dito isso, vou repassar aqui para vocês a primeira semana. Eu não consegui conversar com vocês semana passada, então vou fazer a primeira semana e a semana 2, tá? O que é importante aqui? Na primeira semana, eu apresento para vocês, primeiro, uma revisão, tá? Então tá aqui, ó, revisando. É uma revisão do que vocês já viram no banco de dados, caso vocês não lembrem. Então aqui eu faço uma revisãozinha rapidinha para vocês, apresentando conceitos que vocês viram em aulas anteriores de banco de dados, para a gente poder começar a trabalhar com os novos conteúdos, tá ok? Então assistam essa videoaula. Depois disso, eu ensino para vocês como fazer a instalação de 2 SGBDs, 2 bancos de dados, tá bom? Você pode fazer a instalação utilizando no Windows e no Linux.
O banco de dados que nós estamos trabalhando é o MySQL. Ah, professor, mas eu não tenho um computador para instalar. Não tem problema. Se você não tem um computador, você vai utilizar essa outra alternativa, tá bom? Ó, não tem problema, Samara, exatamente, tá? Então, se vocês não conseguem, não tem problema. Vocês vão vir aqui, ó, como importar o script na ferramenta chamada SQLite Online, tá bom? SQLite Online. Essa ferramenta não tem necessidade de baixar. Basta você vir aqui nela, abrir o link, ó. O meu tá com a tela preta, porque o meu celular, meu computador tá configurado dessa forma, mas o de vocês não vai estar, tá? E tá aqui o nosso banco de dados, ó. Você vai criar, vai conectar com MariaDB. Nessa videoaula aqui, eu explico direitinho como é que vocês vão fazer, então não vou explicar novamente, para até não ficar repetitivo. Mas você pode assistir. Aqui eu mostro como você vai importar os dados, como você vai colocar as informações para vocês poderem fazer os exercícios e participar de todas as aulas. Importante, vocês devem fazer essa importação, por favor, tá? Porque todas as outras aulas vão ser baseadas nesse conteúdo aqui. Então, tentem fazer. Não tem complicação nenhuma. Vocês vão copiar esse arquivo aqui, ó. Esse arquivozinho aqui, vocês vão copiar, colar e executar. Pronto, não tem mistério, tá bom? Que aqui, nesse arquivo, o que eu estou fazendo? Eu estou criando o meu banco de dados com todas as tabelas que nós vamos fazer de teste, tá bom? Então, importante, não precisa instalar nada, a gente sabe que vocês têm essa dificuldade, basta usar esse roteiro aqui, tá bom? Ah, professor, mas eu quis instalar. Se você instalou, você vai utilizar essa instrução aqui de cima. Então, essa instrução A, para quem instalou o programa. Instrução B, para quem não instalou e vai usar o celular para fazer as atividades online. Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida com relação a isso? Não? Tranquilos? Beleza. Olha só, atividade da semana 1. Você só vai preencher isso aqui, tá? A atividade da semana 1 é bem tranquilinha. Você vai marcar se você conseguiu fazer a importação ou se você não conseguiu fazer a importação. E aqui, responder esse questionáriozinho bem rapidinho sobre como você avaliou esse primeiro conteúdo, se você conseguiu fazer essas atividades ou não, tá? Então, bem tranquilo essa primeira semana. Por isso que não foi um problema tão grande nós não termos tido aquele encontro síncrono, tá? Então, essa aqui morre na primeira semana, fechou as atividades. Agora, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer agora, a partir de hoje, né? Que é a nossa segunda semana. Na segunda semana, eu faço uma apresentação do conteúdo que vocês vão ver. Eu faço uma introdução a consultas, conjunções entre tabelas. O que é isso? Nos videoaulas eu explico melhor, mas a grosso modo é quando você tem, por exemplo, duas tabelas ou mais e você precisa cruzar informações. Por exemplo, imagine que você tem uma tabela uma tabela de uma biblioteca, onde em uma tabela você tem todos os usuários que podem pegar um livro emprestado. E uma outra tabela, você tem os livros. E você quer saber quais livros estão emprestados. Então, basicamente, você vai precisar fazer uma consulta entre a tabela de usuário e a tabela de livros. Então, quando a gente fala junção de tabelas, ou joins, é basicamente isso, você fazer consulta com essas tabelas. Então, aqui, nessa videoaula, eu uso esses dados que a gente importou para esse SQL online, e você pode seguir passo a passo aqui, que eu vou explicando o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, eu explico as instruções, eu explico tudo direitinho. Então, assista a aula, pausa, faz o código lá e vê como é que funciona. Assiste a aula, faz o código e vê como funciona. Se acontecer algum problema, vocês podem entrar no fórum, colocar mensagens que eu estou ali para ajudar vocês. Tá beleza? Então, basicamente, essa aqui é a primeira parte. Depois disso, nós vamos conhecer os tipos diferentes de consulta de junção, tá? Então, em cada uma delas, ó, nós vamos conhecer o inner join, eu mostro para vocês como é que ela funciona, tá vendo? Ó? Com instruções, com código, como é que é o resultado da consulta. Vou mostrar para vocês a left outer join, que faz a consulta de um lado de uma tabela, tá? Então, você filtra apenas informações que estão numa tabela A e não no que está na tabela B. Então, basicamente, é isso aqui. Importante, tá? Importante para vocês. Assistam as videoaulas, porque nela eu explico direitinho, ó, como que funciona o inner join, para que ela serve,
como é que a gente pode criar essa consulta no banco de dados. Está tudo aqui bonitinho para vocês, tá? Então, assistam. Ficou com dúvida? Coloca no fórum. Se continuou com dúvida e não conseguiu ser atendido no fórum, na segunda-feira que vem a gente conversa e eu tiro essa dúvida de vocês, tá bom? Fechou a atividade? Você viu todas as junções de tabelas, você viu todo o conteúdo, vamos para a atividade de vocês, tá bom? Já vi que tem alguns alunos já tentaram nessa atividade, vocês podem ficar tentando, então acontece bastante, tá? Você vai fazer um questionáriozinho bem simples. Fechou o questionário? Pronto, acabou a sua atividade da semana. É algo que você faz em um dia, tranquilamente, se você assistir às aulas e fazer o questionário, tá bom? Então, é bem tranquilo para vocês. Feito isso, morreu a nossa semana 2 de conteúdos. É isso que a gente tem nessa semana. Semana que vem, a gente entra com uma nova matéria. Bom, mas vamos deixar isso para segunda-feira que vem, até para não confundir vocês. Dito isso, alguma dúvida relacionada ao nosso conteúdo, pessoal? Relacionada à avaliação, alguma coisa? Estou à disposição. Tamara, Railma, Sandra, Antoniel, alguém? Alguma dúvida? Tão tranquilos? Samara, por enquanto, não. Por enquanto também não, professor. Ótimo. Acho que agora, a primeira semana foi tranquila, eu acho que agora que vai começar um pouquinho de dúvidas, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para vocês, é só uma introdução do conteúdo. Lembrando, eu já gravei todos os materiais para vocês, então eu não vou ficar repetindo. Assistam a videoaula. Tem dúvida? Coloca no fórum. Ah, professor, não consegui resolver? Desculpa, não tem problema. A gente tem na segunda-feira que vem, 7h30, uma outra live e a gente tira a dúvida de vocês, tá? Sempre vai ser assim ao longo das nossas 4 semanas. E a quinta semana não tem encontro síncrono, porque é só avaliação de vocês, é só realizar as atividades. Beleza? Pessoal, se vocês não têm nada, eu agradeço a participação de vocês, tá? Desejo uma boa disciplina, que ela corra tranquila, não é complicada, ela é bem tranquilinha, o material é fácil, as atividades também vão ser bem tranquilas, tá bom? Só dedicação. Puxem a orelha do pessoal que não apareceu. Se tiver alguém querendo desistir, tá terminando já o nosso curso, força ele, ó, vamos lá, vamos fazer um esforço. Os professores estão lá para ajudar, beleza? Nós estamos aqui para ajudar vocês. A equipe do CREAD está para ajudar vocês. Ótimo, Samara, tá bom? Qualquer dúvida, é só me avisar, beleza, pessoal? Então, obrigado pela participação. Uma boa noite para vocês. Boas atividades. E até a nossa próxima semana no nosso encontro síncrono, pessoal. Tchau, tchau. Parar a gravação. Até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Só lembrando que eu vou deixar disponibilizada essa gravação lá, tá, pessoal? Beleza.